nos termos do precedente regimental 43/2007, dou por aberta a audiência da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira em ambiente virtual para análise do projeto de lei 1841 de 2020, mensagem 173 de 2020, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial para o Fundo Municipal de Saneamento Básico. E a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira é constituída pelos senhores vereadores Rosa Fernandes, presidente, Rafael Luiz Freitas, vice-presidente, professor Célio Parelli, vogal. A audiência em ambiente virtual conta com as seguintes presenças: vereador César Maia, que já virou titular de todas as comissões, vereador Tarcísio, que também já é considerado titular de todas as comissões. No meu caso, por 75 anos. Mas é porque a presença é permanente. Tarcísio eu não sei. Não, Tarcísio tem 38. Então é um menino. Eu gostaria de pedir ao senhor Rodrigo, está representando a secretária Rosemary, é isso? Sim, presente. E eu gostaria depois, Rodrigo, que você pudesse apresentar, se tiver mais alguém da secretaria que pudesse, então, fazer a apresentação na sua fala. E pedir também ao excelentíssimo senhor Cláudio Dutra, nosso presidente da Fundação Rio Águas, que também pudesse fazer a apresentação da equipe no momento da sua apresentação da própria Rio Águas. Paulo Gustavo Mangueira, que é o nosso presidente da Conlurb, já deve estar chegando, e como a fala dele provavelmente será uma das últimas falas, não terá descontinuidade daqui da nossa audiência. A ilustríssima senhora Jaqueline Guerreiro, que é integrante do grupo de trabalho de acompanhamento da revisão do Plano de Saneamento da cidade do Rio de Janeiro, Comitê da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara, Marcos Santana Lacerda, diretor-presidente do Comitê Gestor da Baía de Guanabara. Então, eu queria... Tem mais alguém que eu tenha deixado de falar? Que pelo celular a gente não consegue ter a visão de toda a equipe que está na sala. Querido... Bernardo, do Meio Ambiente. Tudo bom, meu secretário? Secretário simpático, competente, que eu gosto muito. Muito obrigado. Nosso secretário de Meio Ambiente. Tem mais alguém que eu tenha deixado de falar, de citar? Acho que não. Então, Cláudio, nós poderíamos começar por você a apresentação. O que você acha? Pois não, pode sim, sem problema nenhum. Então tá. Você dispõe do tempo que você necessitar para essa apresentação. Nós acabamos de receber a apresentação da Rio Águas, não deu nem tempo de repassar, porque eu vi aqui agora que a gente acabou de receber, mas, de qualquer forma, eu vou disponibilizar no grupo. Eu vou pedir que a Célio, talvez, se tem alguém aí da própria comissão que possa postar no grupo de vereadores. Eu vou tentar aqui, enquanto o Cláudio faz a apresentação. Então, vamos lá, Cláudio, a palavra é sua. Bom dia a todos. Cumprimento a nobre vereadora Rosa Fernandes. Estendo, em nome dela, cumprimento a todos os presentes. Estamos aqui com a nossa diretora de saneamento, a engenheira Tatiana, com a nossa diretora de análise e fiscalização, doutora Denise Borda, que são representantes aqui da Fundação Rio Águas. Dizer também que é um marco para a cidade, para o nosso município, a aprovação do Fundo Municipal de Saneamento, que foi aprovado ano passado, na lei que foi instituída ao final do ano, a Lei 6695, de 2019, e nós estamos prosseguindo, então, para a formatação das questões orçamentárias dessa lei.
A apresentação a gente encaminhou aí, vocês me perdoem ter mandado agora, mas eu achei que eu poderia colocar aqui pelo meu celular, mas não, só pode quem está formatando aí a reunião. Então, a gente mandou aí, mas está disponível também para todo mundo. Então, efetivamente, a Lei 6695, ela institui um Fundo Municipal de Saneamento e tem por finalidade a universalização de serviços públicos em conformidade com o Plano Municipal de Saneamento Básico. Acho que vale a pena também informar que nós publicamos ontem, no Diário Oficial, uma licitação para a renovação do Plano Municipal de Saneamento Básico do município. E vale ressaltar também a parceria aí com o pessoal do Comitê de Bacia, da Baía de Guanabara, que disponibilizou R$500 mil, e com mais R$500 mil nossos, aqui da Fundação, nós estaremos, então, fazendo a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico. Acho que é importante, que também é um assunto de extrema necessidade para o nosso município. O fundo, então, vem com finalidade para prover recursos na área de saneamento básico e lembrar que, de acordo com a Lei 11.445, e também com o marco legal que foi promulgado ontem, né, pelo nosso presidente, o saneamento básico ele tem 4 vertentes, que é a drenagem urbana, que é a maior trabalho que nós temos aqui na Fundação Rio Águas, o manejo de águas pluviais, e também na área de saneamento, esgotamento sanitário, água potável e resíduos sólidos, que seria, então, a parte lá dos nossos amigos da Conlurb. As fontes principais de receitas para o fundo continuaria sendo a Lei Orçamentária Anual, em que se disponibiliza recursos aqui para a Fundação, a outorga e os royalties da contraprestação de serviços de saneamento. Por exemplo, nós hoje temos a concessão da P5, na vertente de esgotamento sanitário, vem 4% desse valor para o Tesouro, então a ideia seria esse valor vir para o fundo, e 2% para a regulação. Então, esses 6% que é arrecadado viria para o Fundo Municipal de Saneamento Básico. Havendo a concessão do Estado pela SEDAI, há também uma proposta de vir um percentual da outorga desses serviços, da venda, né, da concessão da SEDAI, uma outorga inicial, uma outorga mensal, que está sendo proposto lá de 3%. A gente está discutindo esses valores, mas não vem ao caso agora. Esse valor também seria depositado no Fundo de Saneamento Básico do nosso município. Teria também a atividade de regulação e fiscalização e as receitas oriundas de taxas de prestação de serviço, o exercício de poder de polícia e a aplicação de multa. A Fundação Rio Águas hoje não tem esse exercício de poder de polícia, e na criação do fundo e da lei a gente teria, então, também essa atividade. A gestão do fundo, pela lei aprovada, ela caberia à própria Fundação, à Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, à Companhia Municipal de Limpeza Urbana, a Conlurb, ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Guandu e ao Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara, que são os 2 comitês que o município do Rio de Janeiro está incluído. A fim de desenvolver o plano e o fundo, né, e os recursos do fundo para serem aplicados, damos como exemplo, nós temos aqui a manutenção e desassoreamento dos rios e serviços correlatos, cerca de 41 milhões por ano, que são gastos com esses serviços. Limpeza de galerias, de uma série de outros serviços que a gente executa. A operação de algumas estações de tratamento, estações elevatórias, algumas estações que nós temos. Exemplo
dos reservatórios da região da Tijuca, tem a elevatória lá de São Fernando, em Santa Cruz. Tudo isso são serviços que são geridos e executados aqui pela Fundação. Teria aí 35 e mais de 12 milhões por ano para a execução desses serviços. E operações de rede de monitoramento dos níveis de rios, canais e lagoas, em torno de 24 mil por estação por ano. Esses serviços seriam implementados através, já tivemos algum tempo atrás, mas a nossa proposta é que esse serviço volte, porque é importante a gente ter esse monitoramento. Então, seriam recursos e serviços seriam utilizados com esses valores. Há também uma previsão de arrecadação por parte da Rio Águas. É bom lembrar que na criação da lei há também uma fiscalização compartilhada da Secretaria de Infraestrutura, através da conservação, e também da Secretaria de Meio Ambiente. Ou seja, não só Rio Águas faria esse trabalho de fiscalização, mas também em conjunto, ou separadamente, evidentemente, de acordo com as suas atividades, né, a Secretaria de Conservação e também a de Meio Ambiente. Então, pela Diretoria de Análise e Fiscalização, haveria, então, a cobrança pelos serviços de possibilidade de esgotamento pluvial, marcação de faixas FNA e FMP, aprovação dos projetos de drenagem urbana e a fiscalização de obras e aprovação de cadastro. A Fundação Rio Águas é a única entidade e autarquia municipal que não tem tarifa, né, e para esse tipo de serviço. Então, a gente tem aqui diversos serviços são realizados e a gente não tem esse tipo de cobrança. E a possibilidade de a gente fazer essa cobrança dá para a gente também um alcance maior na fiscalização, para estar na ponta, executando a fiscalização, que hoje a gente tem muita deficiência nisso. A previsão de arrecadação para esse tipo de serviço seria em torno de R$380 mil. Já ajudaria, a gente teria um contrato de apoio para apoiar essas atividades em torno de R$1.400.000. Para a diretoria de saneamento, teria uma arrecadação prevista para regulação e fiscalização de cerca de 5 milhões, que seria o valor dos royalties e da outorga que viria não só da concessão que existe hoje, mas da futura concessão da SEDAI, e o valor previsto que a gente tem aí, que utiliza de serviços para regulação e fiscalização, cerca de 3 milhões e meio. Então, basicamente esses serviços e essas atuações que nós estaríamos trabalhando. Não tem aí uma previsão de receita por multa, porque a gente não sabe ainda efetivamente qual seria a demanda e qual seria a necessidade nossa de equipe para poder trabalhar na rua, mas a gente vê que há uma necessidade da gente estar na ponta fiscalizando, coibindo interligações de esgotos sanitários nas redes de drenagem, que existem muitas. Nós fizemos algumas vistorias em conjunto até com a Secretaria de Meio Ambiente em algumas regiões da cidade, com a pouca equipe que a gente tem, a gente verificou que não só a própria rede da SEDAI está interligada na rede de drenagem, mas também algumas unidades habitacionais, alguns prédios e alguns condomínios estão interligados diretamente na rede de drenagem. Então, a gente teria esse trabalho efetivamente na ponta para poder analisar, fiscalizar e, eventualmente, aplicação de penalidades e multas para poder coibir essas interligações que tanto fazem com que a qualidade de água dos nossos rios, da nossa cidade, fique ruim, né? A gente conhece aí muito bem, infelizmente, como está a qualidade da água desses rios. Então, é basicamente isso. Eu agradeço aí a atenção de todos e estamos à disposição aí para qualquer pergunta. Presidente, eu não tenho dúvida da qualificação e do comprometimento que existe com a equipe técnica da Rio Águas,
que é uma dos órgãos que mais tem o meu respeito. Mas o senhor falou bem em relação a algumas ligações da própria SEDAI, da fiscalização disso. A gente sentiu isso na pele no programa do PDBG em relação a Vigário Geral e Jardim América. Aqui, nesse momento, coincidentemente, eu estou na Rua Figueiredo Rocha, onde teve essas intervenções, onde tiveram essas intervenções, e o dano e o transtorno que trouxe para a população foi muito grande. E não foi revertido, não foi corrigido. E a Rio Águas, talvez por essa falta de direito de intervir, de fiscalizar, de punir, também foi omisso nessa atuação aqui dessa região. Jardim América e Vigário Geral foram bastante prejudicados pela falta de presença, de punição, de fiscalização da própria prefeitura, e eu não digo só da Rio Águas, não, da própria Secretaria de Conservação, que não cumpriu com seu papel de fiscalizar e permitiu que barbaridades fossem feitas aqui nessa região. Assim, para deixar esse registro, que é fundamental, eu não ia tocar nesse assunto, mas já que você tocou, isso é uma coisa que eu tenho engasgado e não consigo tirar essa espinha da garganta, que foi essa etapa do PDBG nessa região aqui. Foi um dano irreparável e que as consequências continuam acontecendo, são permanentes agora, porque ninguém fez nada para mudar essa realidade. Mas eu queria fazer algumas perguntas da própria Comissão de Orçamento, antes de passar a palavra para os nossos convidados e também para os vereadores presentes. Doutor Cláudio, já está constituído o Conselho Gestor do Fundo Municipal de Saneamento Básico, com seus 9 membros titulares e 9 suplentes, em obediência ao artigo 6º da Lei 6.695/2019, que institui o referido fundo? Sim, nós encaminhamos a todos os representantes listados, elencados na lei. Não sei se o Bernardo e o pessoal do comitê já recebeu o ofício nosso aqui, para que... Já recebi, sim, Cláudio. Já fiz a indicação, né? Já. Ótimo. E estamos aí aguardando a indicação dos representantes, né, os titulares e suplentes, para, assim que receber, nós formatarmos e publicarmos em Diário Oficial o nome de cada um. Então, já o start, né, o início da execução desse trabalho já foi feito. Estamos aguardando aí o retorno das entidades. Registrar a presença, e eu vi, espero que confirme, do nosso presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o vereador Jorge Felipe. Não tenho certeza, mas deixar aqui registrado, vai que é verdade, já está o registro feito. Doutor Cláudio, a mensagem 173 de 2020, que encaminha o projeto de lei 1841 de 2020, diz: o presente projeto de lei tem por objetivo autorizar a abertura de crédito adicional especial ainda neste exercício, para que seja possível receber os repasses financeiros provenientes de convênios e afins firmados com órgãos federais, estaduais e entidades públicas ou privadas, financiadoras nacionais ou estrangeiras, bem como recursos provenientes de atividades de regulação e fiscalização da concessão do serviço público de esgotamento sanitário e de fornecimento de água decorrente de relação contratual, convenial ou de lei. Algum convênio relacionado ao fundo já foi feito? Não, ainda não. Nós estamos trabalhando para que possamos, então, regulamentar, né? A regulamentação a gente já mandou lá para a Casa Civil, e precisamos agora
formatação do orçamento, porque há previsão, a gente está vendo aí que estão sendo feitas audiências públicas para a concessão da SEDAI, e o valor da outorga que lá está sendo proposta, e pelo regimento, né, pelo que está sendo previsto lá, há necessidade da criação de um fundo municipal e que cada município tenha esse fundo específico. Então, a gente está fazendo a proposta desse PL justamente para que esse recurso possa vir para o município. Não há ainda convênio nenhum firmado. O que nós temos hoje é o da concessão da P5, mas que vai para o Tesouro, diretamente para o Tesouro, e 4% para o Tesouro e 2% é depositado numa conta da Fundação, que é utilizado único e exclusivamente para a regulação lá dessa concessão. Então, a ideia da gente criar o fundo, né, a lei do fundo do ano passado e agora a gente está criando a lei orçamentária, é que a gente consiga, então, receber esses recursos para podermos utilizar exclusivamente para o saneamento básico. É importante esclarecer que não só a Fundação Rio Águas vai estar utilizando esses recursos. Foi, como eu falei, né, drenagem, esgotamento sanitário, fornecimento de água e resíduos sólidos. A própria Conlurb pode fazer uma proposta para o comitê gestor de algum projeto que ela tenha. A conservação também pode fazer uma proposta para o comitê gestor aprovar algum projeto que eles tenham. A Secretaria do Meio Ambiente também pode, desde que esteja dentro desses 4 elementos que compõem o saneamento básico. Então, não é um fundo exclusivo da Fundação Rio Águas, a não ser apenas, se a gente for ver a lei, os que são provenientes único e exclusivamente dos serviços de análise e fiscalização dos nossos projetos aqui. Os outros recursos são para a utilização também dos demais órgãos envolvidos, né, tanto do meio ambiente como do saneamento básico. Seu áudio está cortado, Rosa. Vamos lá. Já existe previsão de repasses financeiros a serem recebidos pelo fundo? Quais são os valores desses repasses e de onde virão? Quais as ações realizadas com o saldo do FMSB, e alguma ação já ocorrerá em 2020? Essa daí é fantástica, adorei essa pergunta. Desde a entrada em vigor da Lei 6.695, de 2019, quantas multas já foram aplicadas e qual o montante arrecadado por ligação clandestina de esgoto e ligação de águas pluviais à rede de esgoto nas categorias comercial, pública e industrial? E na categoria residencial, você tem esses dados? Então, há necessidade da gente aprovar essa lei aqui que a gente está discutindo agora e fazer publicar o decreto de regulamentação. Então, mas, Cláudio, vocês não tinham como multar antes? Não, a Fundação Rio Águas não tinha... Só notificava? Só notificava, montava um processo e encaminhava ou para a conservação ou para o meio ambiente, mas que efetivamente a gente não tem aquela codificação que existe do DARM e tudo mais, que a gente está vendo isso, a Secretaria... O meio ambiente só que teria que configurar crime ambiental. Nem o meio ambiente poderia fazer, simplesmente se tivesse ligado a interligação da rede de esgoto na rede de drenagem. Ele teria que configurar o crime ambiental, ou seja, coletar água, mandar para o laboratório fazer a inspeção, para depois, aí sim, se for configurado o crime ambiental, ele aplicar alguma penalidade.
Ou seja, isso é praticamente inviável, a gente não conseguia fazer. Para vocês terem uma ideia, eu cheguei até a fazer algumas vistorias com o próprio Ministério Público, a gente teve que fazer esse tipo de procedimento. Isso leva, às vezes, quase 6, 7, 8 meses, e acaba que não tem efetividade. Então, essa lei e o fundo que foi criado para justamente o agente, né, identificar aquela interligação. Está lá saindo a rede de esgoto, está na rede de esgoto, a gente tem o cadastro, abre o PV, vê a drenagem e configura a interligação irregular. Então, é basicamente nesse trabalho que a gente vai atuar e a gente não tinha como fazer isso. Cláudio, a Fundação Rio Águas pretende abrir processo licitatório para a concessão do serviço de esgotamento sanitário, com exceção da área concedida à empresa Zona Oeste Mais Saneamento, e do serviço de abastecimento de água, atualmente a cargo da SEDAI. Qual é a proposição? Vereador, excelente pergunta. Nós estamos numa batalha extremamente enorme com a Câmara Metropolitana, com o Instituto Rio Metrópole, com o Governo do Estado, que estão se valendo de uma lei estadual de 2018 e que estão, no nosso entender, tirando completamente a autonomia e a titularidade do município nesses quesitos do esgotamento sanitário. Então, nós achamos também, no meu entender, a gente está voltando lá atrás na era arcaica, ou seja, totalmente contrário à evolução dos municípios, ou seja, a criação dos municípios, está se voltando de novo para um ente federativo estadual, ou seja, é muito ruim isso para o nosso município. Mas a gente está brigando aí, a prefeitura entrou na justiça contra isso, né? A modelagem de concessão é o melhor caminho, não tenha dúvida, mas quem tem que fazer isso, no nosso entender, é o município, nos mesmos moldes que nós temos lá na P5. Então, vocês imaginem o que está acontecendo. Nós vamos tirar a SEDAI desse serviço, né? Vamos conceder para 4 empresas divididas dentro do município do Rio de Janeiro, mas a empresa vai ter responsabilidade não só no Rio, mas vai ter que fazer o mesmo serviço lá em Campos, em Macaé, em Carapebus, uma série de outros municípios que não tem nada a ver com a gente, que não tem nada a ver com o contexto do município do Rio de Janeiro, e fica muito ruim essa formatação. O modelo de concessão é o melhor de todos, e o marco regulatório que foi promulgado ontem, ele dá incentivo aos municípios para fazer esse tipo de trabalho, né? E a gente tem mais efetividade na prestação de serviços, mas que isso fosse feito pelo município e não por uma região metropolitana. Se a gente for ver o município do Rio de Janeiro, ele não depende, no quesito esgotamento sanitário, de nenhum outro município da região metropolitana. Se a gente for falar do abastecimento de água, sim, a gente tem o contexto metropolitano, mas o esgotamento sanitário não é regionalizado, é individual, é nosso. E desculpe aqui o termo, mas a gente está brigando para que o nosso cocô seja nosso mesmo. A gente tem condição de fazer, nós temos os números, nós temos a evolução que a gente está conseguindo obter na P5, e a gente gostaria que pudéssemos fazer isso nas outras regiões da cidade. Em 2018, nós publicamos, a Casa Civil publicou o edital para fazer a concessão na P4, né? Mas a SEDAI e o Estado, se valendo do termo de reconhecimento recíproco, impugnaram e paralisaram o processo licitatório. Mas é exatamente nessa posição que está hoje. Mas, enfim, eu queria abrir para o vereador Rafael Freitas e o vereador Célio Luparelli, para que fizessem as perguntas ao nosso presidente Cláudio Dutra.
Rosa, Célio Luparelli está satisfeito com as suas perguntas. Pode tocar à frente. Rafael. Oi, bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Bernardo. Rodrigo. Também, eu não tenho pergunta nenhuma, não. O Rodrigo também já conseguiu responder aí. Obrigado. Eu gostaria, então, de passar a palavra para o nosso secretário de Meio Ambiente, aliás, uma das pessoas que mais se destaca nessa secretaria nos últimos tempos, Bernardo. Você dispõe do tempo necessário para fazer os seus comentários, as suas observações em relação a essa proposta. Obrigado, vereadora. Cumprimentar os vereadores presentes, cumprimentar o presidente Cláudio Dutra, o Rodrigo, que está aí representando a doutora Rosemary aí da Fazenda. Não sei se a Conlob já está presente, mas cumprimentando a todos. Primeiro dizer que o meio ambiente, né, tem toda a motivação de estar participando das discussões desse tipo. A questão da poluição dos nossos rios e lagoas é uma questão essencialmente ambiental também, né, é uma preocupação muito grande nossa. A gente tem feito um esforço grande para estar discutindo sempre esse tema. O Cláudio, na questão do saneamento, é a maior referência que a gente tem na prefeitura no tema. Eu busco sempre estar muito próximo dele, apesar de não estar vinculado aqui com o meio ambiente, é como se tivesse, porque a gente faz diversas ações juntas, diversas fiscalizações, fizemos inúmeras operações com os técnicos do meio ambiente, junto com os técnicos da Rio Águas, para identificar esses pontos, essas ligações irregulares de esgoto na cidade toda. E é claro que esse tema merece também uma atenção aí, de recursos, de orçamento. Então, essa proposta é uma proposta que nós apoiamos também, para dar mais instrumentos, principalmente para Rio Águas, estar atuando diretamente na ponta, que é quem tem os técnicos mais capacitados para endereçar esse problema que é tão grave na cidade. Então, dizer que eu recebi já, Cláudia, a sua solicitação, da indicação aqui do membro, já fiz a indicação. Tem outras iniciativas que o meio ambiente está fazendo aqui em relação a esse tema, sempre com o Cláudio colaborando. Eu queria falar muito rapidamente, uma em relação às lagoas lá da Barra, que é uma parceria com a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária. Eles estão fazendo um estudo conosco para estar colocando os protocolos mais avançados de fiscalização nas ETEs dos condomínios, nas estações de tratamento de esgoto de cada condomínio ali, que essas estações são licenciadas aqui no meio ambiente. Então, assim, para a gente fiscalizar hoje, tem que ir o fiscal de madrugada num barquinho para ver se a estação foi desligada e está tendo lançamento direto na lagoa. É muito difícil pegar esse tipo de irregularidade. Então, com esses novos protocolos, a gente está estudando, por exemplo, fazer a fiscalização através do lodo que é gerado na estação de tratamento, fazendo uma proporção com a quantidade de moradores do condomínio, a quantidade de lodo que teria que estar sendo gerada, a gente vendo esse manifesto de resíduos lá, se eles estão encaminhando esse lodo adequadamente, para a gente inverter um pouco esse processo da fiscalização e ser mais efetivo. Esse é um exemplo. Na questão da Lagoa Rodrigo de Freitas, que é a única de gestão municipal, totalmente, a gente tem feito com a Rio Águas um processo muito cuidadoso de fiscalização, diversas ações, já conseguimos identificar alguns poluidores, alguns condomínios, até estabelecimentos comerciais. Num caso específico, a gente encontrou também um ponto da rede da cidade que estava extravasando para dentro do Rio dos Macacos. Então, um trabalho muito minucioso, dá muito trabalho, porque tem que ficar abrindo cada bueiro e seguindo ao longo da rua para encontrar exatamente onde está o ponto do lançamento irregular, mas a gente faz isso com muito afinco, E seria muito interessante ter esse fundo específico, com recursos focados nesse problema. Então, dizer assim que no tema do saneamento, o Cláudio realmente é referência aqui da prefeitura, alguém que a gente tem todo o respeito, e a gente está sempre apoiando as iniciativas da Rio Águas, tudo que a Rio Águas tem feito com muito esforço. O meio ambiente está sempre apoiando com os nossos técnicos também, com o pessoal da patrulha ambiental, com todos os nossos engenheiros aqui que podem estar ajudando, o nosso pessoal da fiscalização. E eu, particularmente, tive presente também em diversas dessas operações. E, então, por isso, eu agradeço também ao Cláudio essa parceria da Rio Águas com o meio ambiente. Acho que essa iniciativa agora
a gente não sabe, né, quanto a gente vai ter de orçamento nesse fundo, se ele vai ter uma efetividade grande nesse ano ainda, mas com certeza é um legado que fica para a cidade e, de qualquer forma, as ações têm sido feitas, ainda que não tenha esse dinheiro do fundo hoje, a gente tem feito muito para estar endereçando aí esse assunto, especialmente nessa parceria aí que eu posso falar que está sendo muito profícua do meio ambiente com a Rio Águas na rua atuando. Então, acho que é mais ou menos isso. Estou à disposição também para qualquer pergunta. O secretário tem toda a razão. O meio ambiente, na verdade, e deveria ser formalmente o condutor de todas essas ações, porque vocês, além de atuarem com corpo técnico de primeira linha, tem que ter o apoio não só da Rio Águas, mas da Conlurb também. Muitas das ações a Rio Águas não consegue dar conta, e quem termina fazendo uma parte grande desse trabalho é a Conlurb, que, aliás, joga em todos os lados, né? A Conlurb faz merenda e limpa os rios também, quando precisa. E eu acho que é um papel importante. Se não tiver esse comitê que eu digo, desses órgãos que atuam, que têm um conhecimento vasto em relação à nossa realidade, e às vezes eu fico boquiaberta quando um outro ente que não tem esse envolvimento de ponta consegue fazer a representação da cidade, principalmente na questão, como diz o Cláudio, do cocô da cidade. Então, assim, eles têm que cuidar de muito cocô no estado inteiro. Então, cada um tem que ter o seu pedacinho para contribuir. A gente conhece exatamente onde estão os problemas, quais são as soluções. O grande problema, Cláudio e secretário Bernardo, é que a Prefeitura do Rio, independente da questão do esgotamento sanitário, enfim, não tem uma política de manutenção e de atuação nas áreas mais importantes, que sofrem mais, que têm mais danos à cidade e à população. É muito ruim. Eu sei que há uma vontade, eu sei que a Rio Águas gostaria de estar botando em prática o seu plano de ação, mas não há investimento, nós não somos prioridade. Esse tipo de trabalho não aparece, não dá a visibilidade que o gestor, às vezes, entende ser o mais importante. Esse tipo de atuação ele é fundamental para a saúde da cidade. Essas coisas que não fazem, eu fico muito impressionada como as coisas mais simples, mais básicas, não são feitas pelos órgãos competentes por falta de investimento, por falta de vontade, por falta de querer apostar nessas rotinas que podem parecer pouco importantes, mas que elas têm muito a ver com a vida das pessoas, principalmente em determinadas épocas do ano. Eu acompanho, eu gosto muito da Rio Águas. Eu acho que se eu tivesse que escolher um lugar para trabalhar, eu trabalharia ou na Secretaria de Meio Ambiente ou trabalharia na Rio Águas. Porque... Será um prazer, vereadora, será um prazer. Estou pensando seriamente no futuro. Assim, eu gosto a Rosa muito... é meio ambiente, não muda não, Rosa. Aqui meio ambiente. Sou meio ambiente porque o prefeito César Maia apostou em mim, entendeu? Ô, Bernardo, vamos juntar Rio Águas no meio ambiente e pronto. Aí eu e você ficamos satisfeitos. Maravilha. Mas Olha, vou te falar. Quem conhece, quem vive, se apaixona.
porque é um trabalho lindo, é um trabalho que tem resultados. Você fazer, por exemplo, o Rio Acari, que foi uma proposta que saiu da Secretaria de Meio Ambiente, nasceu na Secretaria de Meio Ambiente, na gestão do prefeito César Maia. Foi lá que se criou o primeiro comitê de discussão do Rio Acari. Eu tive a honra de ser secretária nessa época, e o prefeito César Maia conseguiu botar a primeira etapa do Rio Acari para ser executado. E vou lhe dizer, ficou na primeira etapa, porque ninguém conseguiu trazer mais os recursos necessários para ter a continuidade das outras etapas do projeto do Rio Acari, o que é uma pena. Que é uma pena. Além de não ter recurso, não tem coragem, porque é preciso ter coragem para encarar o Rio Acari. É um desafio para essa cidade. O prefeito que tiver a coragem de dar continuidade a essa intervenção é para eu aplaudir. Porque o que eu vejo hoje, e vi hoje a publicação, eu acho que são de 7 milhões e 400, alguma coisa parecida, de pequenas intervenções no Rio Acari. A gente não está precisando de paliativos. A cidade precisa de trabalho sério, de intervenção real. A cidade precisa que não continuemos a gastar recursos pequenos, picotados, sem uma proposta maior. Essas pequenas intervenções que são paliativas não vão levar a resultados efetivos em relação aos danos que o Rio Acari traz para essa região da cidade. É um crime o que fazem com a população que vive próximo ao Rio Acari. Assim, eu lembro, e olha que eu já não sou mais criança, eu era muito jovem quando ainda a gente tinha que resgatar as pessoas de dentro de suas casas na margem do Rio Acari. E a situação não mudou, continua. Isso há 30, 40 anos, que é o mesmo sofrimento e a cada ano pior. Não adianta botar máquina dentro do rio, dar uma limpezinha. Isso é só para diminuir o volume do estrago. É preciso fazer um trabalho sério e efetivo, que está lá aprovado, que tem um projeto aprovado, que pode concorrer a recurso de fora, a recurso federal, e a gente hoje não consegue trazer, porque a prefeitura não consegue cumprir com as exigências da Caixa Econômica. É esse o nível que a gente vive hoje de intervenção ou de falta de intervenção na cidade por pura incompetência e por má gestão. Então, assim, continuar as etapas do Rio Acari é uma missão, é uma obrigação, é um princípio básico. Começou, termina, a gente está na primeira, fizemos a segunda etapa, ali meio tapeando e tal, enrolando e tal, mas só foi feita efetivamente a primeira etapa em Honório Gurgel, da Estrada João Paulo até a Avenida Brasil. Essa foi a única etapa que deu trabalho, mas que mudou a vida das pessoas. Se você tem conhecimento, tem foto, ou lembra como era, e hoje a situação que está, sinceramente, é tão claro, é tão nítida a diferença, a mudança na vida das pessoas, que valeu a pena. Valeu a pena. Não aconteceu a obra efetivamente na gestão de César Maia, porque não deu tempo, porque também a Caixa Econômica deu uma enroladinha para travar no final da gestão e só começar na gestão seguinte. Mas todo o processo de liberação, de conquista, de elaboração da proposta, do projeto que concorreu ao recurso, tudo foi feito na gestão do prefeito César Maia. Ainda bem que ele está presente aqui e deve estar lembrando dessa situação. Eu, sinceramente, Cláudio, Bernardo, eu acho que a gente precisa ter uma política mais efetiva em relação a esse segmento, a essas necessidades, seja das drenagens,
seja das manutenções, das limpezas, das intervenções importantes dos rios, das lagoas, dos braços dos rios, das grandes e das médias e de pequenas intervenções. Me desculpem, mas toda vez que falo nisso eu fico muito mexida, porque eu vivi muito isso e eu sei o quanto isso é danoso para a população, e eu falo muito mais com o fígado do que com a razão, porque a emoção é muito grande quando eu lembro a cada chuva do que aquelas pessoas passam e da nossa omissão em não brigar, porque eu tenho poucos companheiros que gritam em relação ao Rio Acari. Até porque fica numa área mais desfavorecida da cidade, enfim. A CPI das enchentes foi presidida pelo vereador Tarcísio Mota, foi uma CPI que deixou muito claro as nossas necessidades e as omissões do poder público. Desculpa, vou parar e passar a palavra. Talvez a gente pudesse ouvir, antes de ouvir a Conlurb, o representante do Comitê da Bacia Hidrográfica. Bota aqui para mim. Jaqueline, é isso? Isso mesmo. Oi, Jaqueline, você gostaria de falar um pouquinho? Bem rapidinho. Pois não, pode falar. Que prazer, minha internet está meio ruim, eu estou caindo toda hora. Muito prazer estar aqui. Eu estou aqui enquanto integrante do GT de acompanhamento do Comitê da Baía de Guanabara para essa revisão desse plano. E eu, na verdade, só queria pontuar que nós, na reunião com a Rio Águas, e foram reuniões bastante produtivas, porque sempre pautadas pelos diálogos. Então, eu primeiro queria registrar isso aqui, né? A capacidade de diálogos dos participantes da Rio Águas nas nossas reuniões lá no Comitê da Baía de Guanabara. Mas eu só queria realmente lembrar que o plano, e nós pautamos muito isso lá nas reuniões, prevê um plano de educação ambiental. Então, a revisão desse plano prevê a elaboração de um plano de educação ambiental. A gente vê isso como muito importante, principalmente nesse momento em que o Programa Municipal de Educação Ambiental, que foi construído de forma participativa, e a senhora Rosa Fernandes deve se lembrar disso, né? E tendo aí o apoio sempre, né, nesse processo do vereador Luparelli também, nesse momento em que o Programa Municipal de Educação Ambiental foi aprovado, é bastante interessante e pertinente que nós tenhamos esse plano de educação ambiental inscrito na revisão do plano de saneamento, dialogando, né? Então, eu só queria fazer esse registro. Muito obrigada. Senhor Marcos, isso? Gostaria de falar? Vereadora, desculpa, eu estava conversando com a Cláudia. Foi para mim a pergunta, desculpa. Sim. Não, se você gostaria de falar. Não, é Rodrigo. Oi, Rodrigo, pode falar. Tudo bem? Não, eu ouvi a exposição de todo mundo, eu estava aqui, na verdade, trocando uma ideia aqui com a Cláudia, que está me ajudando aqui, está ouvindo também junto comigo. Eu ouvi a exposição, acho que assim, a posição do orçamento, enfim, está de acordo com o que as pessoas falaram, tanto o Cláudio quanto o Bernardo, enfim, não tem nada a acrescentar por parte aqui da Fazenda ou da Secretaria de Orçamento, tá ok? A Fazenda só faz o corte, né, Rodrigo? A Fazenda só poda, né? Dá o corte é necessário. Mas com a questão do fundo, você não vai poder interferir muito, né? Pois é bom, né? até falar sobre isso. Me fala, como é que é a participação da Fazenda? Qual é o nível de interferência da Fazenda em relação ao fundo?
Olha, vereadora, eu entendo que uma vez que esteja no fundo, né, o recurso né, ele tem uma origem pré-definida e uma destinação também pré-definida, e ele né, ele fica sob gestão do órgão, né, ou seja, assim como, né, o próprio orçamento, né, mesmo não estando né, vinculado ao recurso, vinculado a algum fundo. Eu entendo que ele fica mais amarrado, né, àquele órgão, né, sendo por intermédio de um fundo, mas eu confesso que eu não vejo muita diferença, né, pelo fato de estar num fundo, né, diferentemente de estar né, num PT, ND daquele órgão especificamente, entendeu? Eu acho que o nível de interferência, né, no caso aí do orçamento ou da fazenda, ele não muda muito pelo fato de estar no fundo, né? Quer dizer, a margem de manobra diminui um pouco, mas, enfim, acho que não muda muita coisa, não. Vereadora. Estou virando gente porque agora estou no computador. Olha que coisa maravilhosa. A gente não consegue ser tão moderna a ponto de fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Mas, bom, nós então vamos ouvir o nosso presidente da Conlurb, Dr. Paulo Mangueira. Deixa eu ver se ele está aqui. Tá. Tá aí na área. Vamos lá, presidente. Fala aí como é que você consegue ter uma atuação e uma participação durante esse processo, porque na prática vocês já atuam, na prática a Conlurb já tem uma presença de apoio grande à própria Rio Águas, enfim. Só não recebe para isso, né? Mas ajuda bastante. Você quer falar um pouquinho? Vamos sim. Bom dia a todos. Em nome da vereadora, eu cumprimento os demais vereadores presentes, em nome do presidente Cláudio Dutra e também do Bernardo, a todos os representantes aí dos demais órgãos da prefeitura. Eu fiz aqui uma contextualização do tema, vou passar aqui o que eu escrevi, né, quais são os pontos relevantes para a Conlurb, e aí eu volto à Lei de Saneamento 11.445, lá de janeiro de 2007, que confirmou a gestão de resíduo sólido como uma das componentes do saneamento básico. O seu artigo 3º considera lá no item 1, saneamento básico, conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais e aí na letra C ele remete especificamente à limpeza urbana, onde ele relata que a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos constituem as atividades e da disponibilização e manutenção de infraestruturas, instalações operacionais de coleta, varrição manual e mecanizada, asseio, conservação urbana, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos domiciliares e dos resíduos de limpeza urbana. Com isso, com o projeto de lei agora sancionado pelo presidente da República, o projeto de lei 4162/2019, que atualiza o marco legal de saneamento básico, entendemos que alguns pontos importantes com relação à gestão de resíduos sólidos nessa atualização são ratificados e ainda otimizados. Porque essa lei que eu me remeti agora, 11.445, ela passa a vigorar com as seguintes alterações. No artigo 35, as taxas ou as tarifas decorrentes da prestação de serviço de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos considerarão a destinação adequada dos resíduos coletados e o nível de renda da população da área atendida, de forma isolada ou combinada, e poderão ainda considerar, no inciso 1º, na hipótese de prestação de serviços sob regime de delegação, a cobrança de taxas ou tarifas poderá ser realizada na fatura de consumo de outros serviços públicos, com anuência da prestadora de serviço, que, a nosso ver aqui na companhia, é extremamente importante essa nova redação, porque a Conlurb ela tem a taxa de coleta de lixo atrelada ao IPTU,
dos seus serviços divisíveis, né, que é a coleta, o tratamento, destinação final do resíduo. Os indivisíveis, que é a varrição de ruas, demais serviços de chão, eles estão por dentro do IPTU, né, algumas rubricas por lá, mas entendemos que, apesar do nosso serviço ser universalizado, ele não tem a contrapartida universalizada também dos contribuintes, dos moradores, dos clientes aqui do Rio de Janeiro. No seu artigo 2º, há uma coisa muito importante que a gente tem que tratar, e acredito que esse debate vai permear esse assunto, é que a não proposição de um instrumento de cobrança pelo titular do serviço, nos termos deste artigo, no prazo de 12 meses de vigência dessa lei, configura até uma renúncia de receita e exigiria comprovação de atendimento pelo titular do serviço do disposto no artigo 14 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, observadas as penalidades constantes da referida legislação no caso de eventual descumprimento. Então, é um trabalho que tem que ser desenvolvido agora pela companhia e junto com a Câmara, junto com a Rio Água, junto com o meio ambiente, de forma que a gente consiga evoluir e avançar nesse tema. No seu inciso 3º, na hipótese de prestação sob regime de delegação, o titular do serviço deverá obrigatoriamente demonstrar a sustentabilidade econômico-financeira da prestação de serviço ao longo dos estudos que subsidiaram a contratação desse serviço e deverá comprovar no respectivo processo administrativo a existência de recurso suficiente para o pagamento dos valores incorridos na delegação por meio da demonstração de fluxo histórico e projeção de futura de recursos. Então, no nosso entendimento, o município aqui do Rio de Janeiro, considerando esse Fundo Municipal de Saneamento Básico e o atendimento ao novo marco legal de saneamento, pode ser o pioneiro no atendimento ao novo marco legal, que estabelece que os municípios devem comprovar a sustentabilidade financeira do serviço de gestão de resíduos sólidos no respectivo processo administrativo, comprovando a existência de recursos suficientes para o pagamento dos valores de serviço, sob pena de infração da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por conta disso, é de suma importância, extremamente importante, que os recursos para as atividades essenciais de coleta, transporte, tratamento de resíduos, caracterizados como importantes componentes do saneamento básico, tenham seus recursos carimbados e garantidos pelo Fundo Municipal de Saneamento, instituído pela Lei Municipal 6695, e agora com esse crédito especial. Adicionalmente, é possível, como eu relatei há alguns minutos, se instituir uma tarifa de resíduo sólido a ser cobrada na fatura da concessionária de tratamento de esgotos ou de outra concessionária de serviços públicos, conforme agora autorizada pelo novo marco legal de saneamento sancionado na data de ontem, onde no seu artigo 35, inciso 1º, na hipótese de prestação de serviço sob regime de delegação, a cobrança de taxa ou tarifa poderá ser realizada na fatura de consumo de outros serviços públicos com a anuência da prestadora de serviço. Então, é um entendimento que fizemos do novo marco legal do saneamento, concomitantemente com a criação desse Fundo Municipal de Saneamento Básico. É o que tinha aqui para relatar, vereador. A gente está dando na minha frente, estou grande. Acabei a limitação do telefonezinho pequenininho. Eu queria abrir para os senhores vereadores, e eu sei que o vereador Tarcísio está ali prontinho para entrar. Falou em saneamento, falou em drenagem, falou em costa. Eu e Tarcísio estamos ali disputando para ver quem é que chega. Rosa, deixa eu falar rapidinho, por favor. Rapidinho, Tarcísio. Acho que a sua internet ficou ruim. Esse tipo de confusão. Quem está falando? Oi, voltou. Acho que a Rosa congelou, é isso?
Aproveita e fala, Rafael. É isso, acho que a Rosa eu vou falar, eu queria só direcionar para o Bernardo, secretário de Meio Ambiente. Descongelei, vai. Não sei se o Bernardo ainda está aí. Duas coisas para comentar e uma para perguntar. Primeiro, agradecer a ele. 2 fins de semana seguidos, eu acionei o Bernardo. No fim de semana retrasado, uma amiga me acionou para ver se eu conseguia falar com alguém. Falei com o Bernardo para salvar um pinguim na praia entre a Barra e a reserva. E ele rapidamente mandou a equipe da Patrulha Ambiental que conseguiram salvar o pinguim. E a segunda, no fim de semana passado, foi um problema no Engenho de Dentro com a maritaca. E ele também acionou a equipe da Patrulha Ambiental e salvou a maritaca que estava lá machucada. Então, só para dizer que a equipe salvou já 2 vidas nesses 2 últimos fins de semana em que as pessoas falaram comigo. E perguntar, Bernardo, a gente tem se falado, eu só queria saber se você já tem uma resposta. Com relação ali à reserva, a Praia da Reserva tem os quiosques. Teve uma ressaca que aconteceu aí há cerca de um mês, que fez algum estrago em umas 3 ou 4 ilhas que existem ali. Tem um processo até aberto no meio ambiente, mas ali é uma unidade de conservação e tem a situação que eles pagam a remuneração provisória em virtude da Subsecretaria de Patrimônio. Então, só queria saber se eles queriam, se não der para a Prefeitura executar a obra de reparo ali, mas que se eles pudessem ter uma autorização para que eles mesmos pudessem mexer e fazer aquele reparo. Eu não sei se é o meio ambiente, que você também estava tentando saber, ou se é com a Subsecretaria de Patrimônio que tem que autorizar. Como fica essa autorização para o reparo do pessoal dessas ilhas, dos quiosques que sofreram os danos por causa da ressaca? Primeiro, vereador, sobre o resgate dos animais, né? Isso é um trabalho muito bonito da Patrulha Ambiental. Eu sou o maior fã da Patrulha Ambiental e a gente tem que registrar também o apoio da Guarda Municipal, que fornece o grupamento de defesa ambiental, né, os GDAs, que atuam junto com os nossos fiscais nesses resgates, né? Então, resgatamos aquele pinguim e a maritaca, infelizmente, veio a falecer, vereador. Não cheguei a te informar, mas estou informando agora. Ela veio a falecer, infelizmente. Mas esse trabalho é muito bonito de resgate de animais. São mais de 2.000 por ano resgatados na cidade, né? Em relação a essas ressacas que vêm acontecendo, inclusive ontem teve outra, né? Teve um problema grande ali na orla da Barra da Tijuca também. Alguns decks de quiosque foram afetados. Isso vem acontecendo aí ao longo de uns 2 meses, né? Praticamente. É muito difícil, né? Os operadores dos quiosques falam comigo que a gente tem que tomar providências, não pode ficar assim, mas como é que eu vou tomar uma providência contra a força do mar? Então, se eu fosse tomar alguma providência, seria a remoção do deck ou a remoção do quiosque, né? Então, o que a gente tem feito muito é um trabalho de revitalização e plantio da vegetação toda da orla, ali naquelas dunas todas da Barra, e vamos entrar também na reserva, porque a gente observa que quando tem essas ressacas, a área onde tem a vegetação, ela fica preservada. Aquele talude todo, né, de areia, você vê que o mar lava aquilo, leva a areia toda, mas aquela área de duna, as raízes da vegetação seguram, né? Então, é uma forma da gente proteger um pouco as praias dessa erosão toda. Então, é um trabalho que a gente tem feito e está ampliando, ele está se mostrando, né, bem benéfico. E em relação à reserva, né, que tem essa questão da unidade de conservação ali e tudo, quem tem esses termos com os quiosqueiros todos é o patrimônio. Então, por isso que a minha dúvida é se eu posso autorizar essas intervenções ou não. Eu desconheço esses termos dos quiosqueiros. Ali, a cada ano, parece que muda, né? O dono muda, vende para alguém, troca, e eu não sei exatamente quem são esses operadores ali na reserva, porque eles não estão dentro da concessão lá do Ala Rio, que aí é um mecanismo diferente. Então, eu vou pedir ao senhor eu vou fazer um contato com o Marcos Vinícius, do Patrimônio, para entender se isso é uma autorização dele ou se é uma autorização minha. E, de qualquer forma, se quiser que receba os operadores, que entenda a situação, que encaminhe aqui, eu estou à disposição. E para dar um acompanhamento um pouco mais técnico para essa questão toda das ressacas,
eu estou em contato com a COP, né, com a FRJ, o professor Paulo Rosman é a maior referência nesse assunto, e a ideia é que a gente faça um centro de estudos costeiros, onde a gente consiga reunir todos os estudos já existentes. Tem muita coisa que já existe, mas que a gente não tem conhecimento. Então, colocar tudo isso numa plataforma virtual da cidade, todos esses estudos para adaptação da cidade, essas mudanças todas que vêm acontecendo, inclusive o que a vereadora Rosa falou antes também, as chuvas a gente vê que estão cada vez mais frequentes e mais fortes, né? Tudo isso pode se intensificar ao longo dos anos e a cidade tem que estar preparada para toda essa adaptação. Então, com o Rosman, eu tenho trabalhado nisso, quero colocar isso no ar esse ano, esse Centro de Estudos Costeiros, que vai reunir todas essas pesquisas acadêmicas nessa plataforma virtual e fazer um fórum com esses pesquisadores todos para a gente estudar soluções de adaptação para a nossa orla. Então, esse é o encaminhamento que eu estou dando para esse assunto. Obrigado, Bernardo. Mas é isso, com relação à reserva, com relação ao onde tem a concessão, é mais fácil porque a própria concessionária pode fazer os reparos, mas na reserva não, né? Então, eles ficam com aquela dificuldade de saber. Vamos nos falando, então. Obrigado. Hoje mesmo eu te dou essa resposta. Pode seguir, Rosa. Luparelli. Pode falar o vereador Tarcísio? Ok, obrigado, Rosa. Obrigado, mais uma vez, agora já boa tarde a todos e todas, né, que estão presentes. Obrigado aí a presença das equipes da Rio Águas, da Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria de Fazenda. Eu queria rapidamente falar de 5 coisas, né, rapidinho, né? Primeiro é elogiar, que bom que a gente está agora abrindo crédito orçamentário para o Fundo Municipal de Saneamento Básico. Essa é uma coisa fundamental. Rosa estava lembrando lá, né, na CPI das enchentes, a gente, inclusive, discutiu muito isso, sobre a necessidade, né, da gente ter estruturado conselho, fundo, plano municipal de saneamento básico, importante. Mas eu queria, e aí já é o segundo ponto, só dizer aqui, demarcar, de que a gente tem que tomar muito cuidado com esse canto da sereia da questão da privatização. O novo marco legal do saneamento aponta para um processo de privatização e o governo estadual aponta para essa questão da venda da SEDAI. E esse debate é um debate que a gente precisa fazer, Rosa, um debate de fundo aqui, inclusive na Câmara de Vereadores e no processo eleitoral que virá agora, sobre que modelo nós queremos ter para o saneamento da cidade do Rio de Janeiro. Eu acho importante que a Prefeitura do Rio de Janeiro, inclusive, tenha sido o único voto lá contrário ao modelo de privatização da SEDAI e a várias coisas, ao fato do fatiamento da cidade. Acho que aí o Cláudio já apontou isso. Queria elogiar essa postura, mas a gente deve fazer o debate de fundo, inclusive sobre o debate da privatização do saneamento, que, na nossa opinião, é muito preocupante e que a gente precisa fazer isso com muita calma. A nossa posição é contrária. E aí eu fico preocupado quando a gente está falando do fundo. Eu acho que sim, o fundo tem que receber os valores de outorga, inclusive de concessão, inclusive da SEDAI, lá do que já tem na P5, mas a gente tem que tomar cuidado sobre o canto da sereia da privatização, que é preocupante, que a gente precisa fazer o debate de fundo sobre isso, e eu gostaria de colocar aqui o nosso posicionamento já feito nacionalmente, do que a gente tem, contrário a partir dessa questão. A gente devia estar discutindo a constituição de uma empresa pública municipal de saneamento, no sentido, inclusive, de incorporar as demandas que a SEDAI não tem conseguido cumprir e obrigações que o município tem em relação à questão do saneamento, das favelas, etc., que a gente precisa apontar, né? Agora, isso me leva a uma outra questão que aí sim tem uma pergunta, né? Uma primeira pergunta. A gente tem o conhecimento de um convênio assinado no final do ano passado entre o Conselho da Bahia, o Conselho de Bacia Hidrográfica, perdão, da Baía de Guanabara, e a própria Rio Águas, que é o convênio para a questão da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, inclusive com o dinheiro envolvido, ou seja, houve doação de R$500 mil do Conselho das Bacias, houve uma parte de dinheiro público municipal. Eu queria saber como é que está isso e se esses valores passarão pelo fundo, ou seja, nesse convênio já assinado, se esses valores, tanto do Comitê de Bacia quanto da própria Prefeitura, ou se eles já foram desembolsados, se o cronograma já está valendo, se já teve alguma fase, né, que havia fases, né, previstas de 30, 60, 90 dias, o período todo era 330 dias para a construção dessa revisão. Como é que está isso? E, portanto, também, e aí com relação à questão,
né, dos valores, como é que está essa situação. Acho esse processo muito importante, e acho que a gente deve dar uma batalha para que aconteça essa história toda. Eu sei que durante a pandemia houve cortes de todas as partes. Queria saber exatamente como é que está essa questão da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico e do convênio que foi assinado no final do ano passado. O quarto ponto tem a ver agora com a lei aprovada em dezembro, que cria o fundo, e a gente aqui está fazendo referência ao Conselho Gestor. Lá no debate em dezembro não deu tempo da gente fazer nada, nenhuma emenda, a gente não conseguiu, mas eu queria fazer a pergunta aqui agora. O Conselho Gestor do fundo, e o Cláudio disse que deu só o start inicial para ele, e eu acho que a gente precisava aqui de um compromisso de quando é que o processo de constituição do fundo do Conselho vai estar finalizado, porque isso é importante. É preciso ter o Conselho Gestor do fundo para que ele aconteça, né? E a gente aqui já está aprovando a abertura de crédito orçamentário. Então, né, era importante que isso já tivesse sendo feito. Mas eu queria perguntar se o governo não acha que nós temos 9 membros. Dos 9 membros, 7 são indicações de secretarias do poder público. E apenas 2 são os representantes dos comitês de bacia, né, que têm membros variados, não só da sociedade civil. Este é um conselho que 7-2 me parece um peso muito grande para o poder público e um peso muito pequeno para a sociedade civil, né? Então, eu acho que a gente podia pensar aqui numa questão de equilibrar um pouco mais essa... A gente normalmente defende para vários conselhos desse tipo que eles sejam paritários, né? O Conselho de Alimentação Escolar, o Conselho de Merenda, né? O Conselho do Fundeb, os Conselhos da Educação e da Cultura, a gente defende conselhos paritários. Aqui a gente está falando de 7-2. É quase a derrota do Brasil do 7-1 na Alemanha, né? Só fez mais um gol. Acho que estamos aqui, né? A gente precisava pensar em rever o peso aqui da sociedade civil nesse conselho gestor, porque é preciso apostar na questão do controle social, é preciso apostar na questão da transparência. Isso é muito importante. Eu não sei se a gente introduzisse aí, né, diminuísse o peso de alguma dos cargos do poder público e colocasse um representante, por exemplo, do CONSEMAC, né, do Conselho de Meio Ambiente do município, né, por conta das inter-relações aí nessa história. Então, fica aqui uma proposta que, é claro, né, vai precisar de projeto de lei para modificar. Não é agora, eu estou cobrando a finalização da implementação do Conselho tal qual a lei exige, não estou agora, mas de que a gente já sinalize a possibilidade de uma mudança para diminuir, né, a melhorar o equilíbrio aqui dessa gestão. O quinto e última coisa não é para o governo, é para a Rosa Fernandes, para a condição, para a Rosa, para o Célio e para o Rafael. Na fala da Rosa, inclusive específico sobre o Rio Acari, ela lembrava de uma coisa que é essa história de que a prefeitura não está conseguindo comprovar junto à Caixa Econômica o que precisa para receber recursos que já estão liberados. Em várias audiências aqui, eu já fiz essa polêmica, inclusive, com o secretário de Infraestrutura, Sebastião Bruno, e o Sebastião Bruno disse o seguinte, que, na verdade, a prefeitura cumpre as exigências. É a Caixa que inventa novas exigências para não liberar recursos. Isso é grave, gente. E a Comissão de Finanças dessa casa precisa dar conta, porque a gente aqui fica numa situação seguinte, quem está falando a verdade? Né? É a Caixa Econômica que diz que a incompetência é da prefeitura ou é a prefeitura que diz que o governo federal está usando da Caixa Econômica para não liberar recursos? Só uma parte, vereador. E a gente fica nessa história no meio do caminho. Eu acho, Rosa, vou te dar uma parte já, claro, você tem toda a prerrogativa, que a gente podia fazer um expediente da Comissão de Orçamento, e eu gostaria de fazer essa sugestão oficialmente, né, nessa história toda, para a Caixa Econômica, para o governo federal, que esclareça esse debate. Eu juro que eu já pedi a minha assessoria para pensar, inclusive, numa representação ao Ministério Público, porque a gente precisa que a sociedade e essa Casa de Lei saibam o que está acontecendo com esse recurso que nunca é liberado. Quem é que está mentindo nessa história? Né? De quem é a responsabilidade por esse recurso, que é público, que é de dinheiro público, seja federal ou municipal, é da sociedade, para que ele chegue, para que a gente consiga fazer as obras grandes de drenagem, de contenção de encostas, etc., tão necessários para a gente. Então, o quinto é essa sugestão de um expediente oficial da Comissão de Finanças dessa casa, cobrando explicações à Caixa Econômica e ao governo federal sobre essa fala do secretário Sebastião Bruno, que disse que a Caixa fica inventando coisas, né? E aí a gente precisa, para poder, inclusive, cumprir nosso papel eu posso recuperar, Rosa, a fala do Sebastião Bruno para dar embasamento, que a gente está... Eu lembro bem. Só que a história não é bem assim.
até porque a própria Secretaria de Educação tem dificuldade de alguns repasses por conta dessas classificações. Quando você recebe C e D na avaliação, ou por falta de pagamento, ou por falta de capacidade de pagamento, enfim, você tem uma classificação que é real. Então, não é uma coisa que está inventada pela Caixa Econômica. Mas ela é é real. Tem um detalhe, porque tem convênios, convênios de contenção de encostas, mas é possível que tenha de drenagem também, que não tem a ver com a nota C e D, tem a ver com o que está lá escrito aqui. A prefeitura não entregou as medições, que a prefeitura não entregou os relatórios. Sim. E o Sebastião Bruno disse, não, isso está tudo entregue. E a Caixa diz que não está entregue. E aí o Sebastião Bruno diz que a Caixa fica inventando documento novo. Não é uma questão da classificação do C e D. Mas não é, mas não é só isso, né? Existem outros critérios que impedem o repasse. Então, assim, a comissão está à disposição. Prepara aquilo que você acha que é importante e nós vamos encaminhar o questionamento, não só à Caixa, mas também ao próprio Ministério Público, para que isso fique claramente explicado para a sociedade o que realmente impede o repasse desses recursos. Continua. Não, encerrei minha fala. Meus 5 pontos falaram aí. Elogiar a importância do fundo, fazer o alerta sobre a privatização, aí as perguntas, como anda o plano, a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico e se o dinheiro vai passar pelo fundo, a questão do Conselho Gestor, do peso pequeno da sociedade civil e, por fim, isso que a Yara Rosa já falou, a gente vai elaborar o documento que é para esse tipo de questionamento, para que a Caixa e a Prefeitura se expliquem sobre essa questão de recursos federais que entram no orçamento, mas nunca são executados. E aí, as 2 perguntas para as equipes aí da Rio Águas e da Secretaria têm a ver com o Plano Municipal de Saneamento e os recursos para isso e do Conselho Gestor. Obrigado. Com a palavra, então, o Cláudio, eu acho que em seguida o próprio representante da Secretaria de Fazenda também poderia se pronunciar em relação a isso. Vamos lá. Com relação ao plano municipal de saneamento, nós publicamos ontem no Diário Oficial a licitação para fazermos a revisão do plano. Acho que é importante a gente registrar aqui, eu acho que o professor Tarcísio está extremamente correto, é mais um marco que a gente precisa deixar para o município para que o plano anterior, que já deveria ter sido até revisado, o plano anterior é muito abrangente, foi feito em 2007 para atender a Lei 11.445. E a intenção agora é a gente realmente fazer o plano municipal com a participação da sociedade, com a participação, a própria Jaqueline comentou, a gente vai incluir a questão da educação ambiental, que é extremamente importante, tem que fazer parte do plano municipal. Nós vamos ouvir, evidentemente, os grupos setoriais de toda a sociedade. O trabalho deste plano, após a licitação, é para ser concluído em até 10 meses, tá? Que o senhor perguntou também pelo cronograma. E o termo de referência ele indica exatamente isso, a gente ir aos locais, a gente identificar os problemas regionais de cada local da cidade, do município, e eu queria abrir aí um parênteses, solicitar o apoio dos nossos vereadores e falando da concessão da SEDAI, as audiências públicas que estão sendo feitas para essa concessão está incluindo também a aprovação do Plano Regional de Saneamento, e que é extremamente contra e diferente daquilo que nós pensamos, né? O estudo que foi apresentado lá e está lá à disposição para avaliação pública, é um estudo meramente documental, em que eles pegam os planos diretores, pegam uma série de documentos. A Prefeitura do Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro, que representa 77% da arrecadação da SEDAI, não foi ouvido, não houve trabalho em conjunto, nós não fomos consultados, está tudo sendo feito na nossa avaliação, tratorando extremamente o município do Rio de Janeiro, e eu acho que a Câmara de Vereadores
poderia juntar conosco para a gente poder barrar esse absurdo, tá? Que é tirar a chance da prefeitura fazer aquilo que realmente é necessário para a nossa população. Aí, vereador Tarcísio Mota, tem que ser um pouquinho divergente do que o senhor imagina. Eu creio que sim, temos que conceder, porque o poder público não tem condições de atuar na ponta no dia a dia. Tá? Isso é por experiência nossa e a gente acha que não temos condições. Uma empresa pública de saneamento, concordo, mas eu acho que a gente tem, antes disso, ter uma empresa, uma autarquia municipal para regulação dos serviços concedidos. Eu acho que isso é importantíssimo a gente debater. A gente está trabalhando hoje num projeto de lei para mandar para a Câmara para a gente discutir esse assunto de uma entidade reguladora municipal, mas, voltando ao plano municipal, a gente tem que batalhar junto à Câmara Metropolitana, e foi, inclusive, eu que fui à reunião e fui contra esse trabalho que está sendo feito lá, não contra exatamente a concessão, porque o modelo é exatamente igual ao que nós fizemos na P5, mas contra a formatação, contra os números, contra aquilo que foi apresentado, porque não vai dar certo. Vai ser feita uma concessão dos serviços da SEDAI e nós vamos ter, daqui a 1 ano, 2 anos, que pagar a conta novamente. Ou seja, as tarifas vão ser aumentadas porque a concessionária vai ver que nem tudo está previsto dentro do que a Câmara Metropolitana está divulgando. Um exemplo clássico está lá na formatação do BNDES que a Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro tem 90% do esgotamento sanitário resolvido. Isso é um absurdo, e eu perguntei para eles, se está 90% resolvido, vamos sair daqui, vamos na enseada de Botafogo e tomar um banho de águas tranquilas, porque está 90% saneado. E não é verdade. Principalmente a gente aqui na Rio Água, a gente sabe efetivamente qual é a situação que se encontra, é a comporta que tem em Botafogo, é a captação que tem de tempo seco do entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas, que é um estresse quando chove, que abre comporta, fecha comporta, e toda vez que a gente abre comporta, as interligações de esgoto na rede de drenagem levam o esgoto, o cocô, o xixi para a enseada de Botafogo, para a Praia do Flamengo. Ou seja, não adianta a gente tampar o sol com a peneira, porque não está resolvido o saneamento na região da P2, da Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, e muito menos no centro da cidade. Então, é nesse sentido que a gente está brigando lá na Câmara Metropolitana para que o BNDES não pegue aquilo que foi informado pela SEDAI. Né? Na Zona Oeste, na P4, eles dizem que está 70% saneado. Se tivesse, a gente não tinha condição da Lagoa como está lá hoje. Nós fizemos um estudo, fizemos vistoria, fomos com o próprio Ministério Público em alguns lugares, no Recreio, Barra e Jacarepaguá, e mostramos, olha, a rede da SEDAI está ligada na drenagem. Não pode. Então, não tem 70% saneado. Né? Nós chegamos, assim, fazendo um trabalho muito específico a 46%. 46% para 70% vai ter que ter mais investimento. Tendo mais investimento, a concessionária que ganhar a concessão vai chegar lá, bater na porta da Genersa e falar assim, senhores, vocês me enganaram, eu vou ter que fazer mais obra aqui, vou gastar mais, você tem que me dar mais dinheiro. Como é que dá mais dinheiro? Aumenta a tarifa. Então, assim, é a chance da gente fazer a coisa certa. E para fazer a coisa certa, tem que começar certo. E para começar certo, demanda tempo. Eles estão fazendo esse estudo desde 2018, tem apenas 2 anos. Tem que botar a bota no pé, tem que ir para a rua, tem que abrir PV, tem que verificar as redes que estão interceptadas, tem que fazer reunião com a sociedade, com a população local, com a população regional, que é o que está previsto no nosso plano municipal, e isso não foi feito. Inclusive, no próprio documento do edital do BNDES, informa lá no item 8.1, que eles não se responsabilizam pelas informações que eles estão dando. Ou seja, eles estão dando
munição para a própria concessionária, daqui a algum tempo, falar: olha, você mesmo disse que não se responsabilizou, que a gente que tinha que verificar. Ninguém vai verificar isso, gente. Então, vamos fazer o negócio que seja pela região metropolitana, mas vamos fazer dentro do número e dos serviços que são corretos. Para vocês terem uma ideia, na P5, a conta de esgoto é hoje 28% mais barata que a conta de água. Porque a SEDAI vai lá na Genersa e fala assim, ó, a minha conta de luz aumentou, aí mostra a conta de luz. Aí a Genersa vai e aumenta a tarifa de água. Só que lá ele não pode aumentar a tarifa de água, porque a concessionária é obrigada a fazer com que a manutenção e a operação dela seja dentro daquilo que está previsto no contrato. Se aumentar R$1, o problema é dele, é responsabilidade dele que não teve eficiência para reduzir os custos de operação dele. Então, assim, é nesse sentido que a gente está querendo trabalhar e brigar lá na Câmara Metropolitana. A gente gostaria até de um apoio, de um suporte dos senhores. Então, com relação ao plano de saneamento, foi publicado ontem, há 15 dias, se eu não me engano, ou 30 dias por edital na rua, após a empresa ser selecionada pela licitação, são 10 meses para entregar o plano. O convênio não tem nada a ver com o fundo, porque o convênio foi feito entre a Fundação Rio Águas e o Comitê de Bacia antes da aprovação da lei. Então, esses valores estão vindo para uma conta específica somente para executar esse serviço. É R$500 mil do comitê e o complemento é 500 e alguma coisinha do valor que a gente arrecada até da regulação da AP5. Tá? Eu acho que eram esses dois itens que a gente estava para esclarecer aí. Cláudio. E quem quiser lá em Botafogo tomar um banho de mar na enseada comigo, eu vou, sem problema nenhum, só não entro dentro d'água. Olha, Cláudio, tirando a parte final, ou seja, que a nossa discordância de fundo sobre privatiza ou não, todo o resto você tem o nosso apoio aí no Comitê Metropolitano, que eles estão fazendo é um absurdo e a gente concorda contigo, tá ok? Tamo junto. Ok, combinado. Oi, Cláudio. Tem mais alguém inscrito? Você já concluiu, Cláudio? Tranquilo, beleza? Já sim, da nossa parte, sim. Tem mais alguém inscrito? Porque não dá para a gente saber daqui. Vereador César Maia, gostaria de falar. Rafael Freitas, Célio, querem fazer as observações finais? Alguma outra observação? Não, é sério. O seu discurso, a sua análise, o seu desabafo, eu assino embaixo, dou um abraço no presidente da Colombo, nos dois secretários, presidente da Rio Água e no secretário Bernardo. Um abraço para todos aí. Gente, eu queria agradecer muito. Eu acho que não só essa audiência por necessidade do fundo, mas eu acho que, de um modo geral, é sempre apaixonante discutir esse tema. E é claro que, a partir dessa solicitação do vereador Tarcísio Mota, eu acho que a gente vai precisar debater um pouco mais sobre esses critérios, sobre esses pontos, principalmente de repasse, que gera falta de investimento na cidade. Eu acho que a gente pode programar, a partir das respostas que possam vir dos outros órgãos e até do próprio Ministério Público. Eu acho que teremos uma série de outras reuniões. E também, Cláudio, eu acho que é fundamental o acompanhamento, eu venho dizendo isso, o acompanhamento não só do que está entrando de recurso no fundo, mas aonde ele está sendo investido, de que maneira como ele está sendo investido. Você falou em educação ambiental, e eu queria lembrar o seguinte: nós temos um programa fundamental na cidade, que hoje, por falta de investimento
por falta de vontade política e de priorização de determinadas ações, nós perdemos um espaço imenso em relação aos guardiões dos rios, que faziam um trabalho de excelência e que era fundamental para a manutenção de todo o trabalho que a Rio Águas fazia. Esse trabalho precisa ser retomado de forma técnica e ampliada na cidade do Rio de Janeiro. Não pode ser meio técnico, meio indicação política. Eu acho que a Rio Águas tem um papel fundamental nesse mapeamento da cidade e no aumento de investimento dos guardiões juntamente com a educação ambiental, porque os guardiões de Rio atuavam junto com a educação ambiental, fazendo um belo trabalho. E nós perdemos isso ao longo do tempo. Então, eu queria agradecer muito a presença de todos, me colocar à disposição dos vereadores que quiserem encaminhar questionamentos, nós estamos prontos aqui para fazer uma ação junto ao Ministério Público. Agradecer a todos, desejar um bom dia para todos e uma boa semana de trabalho e que a gente possa continuar produzindo. Muito obrigado, um abraço a todos.